Muito bem, então vamos continuar nosso estudo. Nós estamos no contexto da parte final do livro, deste impressionante livro, em que Paulo está preso, acusado falsamente pelos judeus, e se viu obrigado a apelar para César, para ser julgado em Roma. Acho que está um pouco alto, né? Pode baixar um pouquinho. Para ser julgado em Roma, e depois de 2 anos, nós acompanhamos este processo cansativo, várias audiências com diferentes autoridades. Finalmente, Paulo inicia a sua viagem para Roma, a capital do mundo. E hoje começamos a estudar o capítulo 27, em que Lucas descreve com riqueza de detalhes como que foi esta viagem e todas as dificuldades que eles enfrentaram. E eu coloquei aqui um mapa para a gente visualizar um pouquinho essa aventura deles. E visualizando a gente pode ter uma ideia do texto que nós já lemos. E como nós lemos, então, vimos, né, eles saíram aqui da Cesareia, Paulo estava preso, depois daquelas sequências de audiências e tal, o último festo, o rei Agripa, ele testemunhou para o rei Agripa e tal, e aí então ele agora parte para Roma. Aí eles começam aqui, saíram, a primeira parada em Sidom, eles saíram com um navio menor, né? Eles fazem então a primeira parada aqui nessa cidade, e aí então eles seguem a viagem, costeando, fugindo dos ventos. Eles vão por trás aqui da ilha de Chipre, aí eles chegam aqui em Mirra, aqui eles vão trocar de embarcação, vão ir para um navio maior, né? Um navio cargueiro que vinha de Alexandria e seguia para Itália. Aí eles continuam a viagem, costeando, passam por Cnido, e aí eles avançam. Aqui eles já começam a ter um pouco de dificuldade, porque eles estão navegando numa época que é o início do inverno, se aproxima o inverno. Então é impossível você navegar nessa época, né? Então eles têm que parar em algum momento, e quando eles chegaram aqui em bons portos, Paulo deu conselho para eles: não vamos continuar mais, gente. A partir de agora, a coisa vai apertar. É melhor a gente ficar por aqui. Mas os marinheiros não quiseram escutar Paulo. E aí eles queriam avançar um pouquinho mais, até o final da ilha de Creta aqui, numa cidade de Fenice. Esse era o objetivo deles, invernar por ali. Só que aí foi tarde demais. Aí eles foram atingidos por um tufão, um vento. Eles queriam parar aqui, e olha só o quanto que eles andaram. Toda essa linha aqui, ó, é a tempestade que eles enfrentaram, ó. O vento batendo aqui e levando eles vão perder o navio, né? Eles vão perder e vão parar aqui na ilha de Malta. E hoje, então, nós vamos estudar o início do capítulo, até a parte em que eles enfrentam o pior da tempestade, o pior momento ali da tempestade ao saírem de bons portos. E como introdução, meus irmãos, é interessante... existe um historiador chamado James Smith, no século XVIII, e ele publicou um livro chamado A Viagem e o Naufrágio de São Paulo. E esse historiador, ele era um geólogo e geógrafo amador, ele procurou realizar exatamente essa mesma viagem que Paulo fez de barco, seguindo essa mesma rota, na mesma época do ano, naquela região. E ele chegou à seguinte conclusão, depois de fazer todo o seu estudo, e ele disse o seguinte: nenhum homem e nenhum marinheiro poderia ter escrito uma narrativa de forma tão consistente em todas as suas partes, a não ser que fosse uma testemunha ocular. Ou seja, amados, nós temos aqui em Atos 27 um registro muito fiel do que realmente aconteceu naquela viagem. Como autor inspirado pelo Espírito Santo, Lucas
O médico, historiador, detalhista, ele investigava as coisas, ele registrava nos seus cadernos, ele realmente trabalhou muito, né, na compilação desse livro de Atos. Nós temos aqui um relato muito fiel do que realmente aconteceu, contando a pura verdade daqueles dias incríveis desta viagem. O comentarista James Boyce diz também: as palavras de Lucas são precisas em termos da rota do navio, as antigas habilidades de navegação, os detalhes do navio e a maneira pela qual os marinheiros tentaram lidar com a tempestade. Então, hoje nós começamos a estudar esta impressionante viagem, esta aventura do apóstolo Paulo, tão bem registrada por Lucas. E como vimos, Deus já havia prometido a Paulo que ele testemunharia o evangelho em Roma. Os irmãos lembram, Deus já tinha falado, importa você testemunhar lá em Roma. Deus já tinha falado, Atos 23 fala isso. E em Romanos capítulo 1, versículo 14 a 16, Paulo escreve que, quando ele escreve lá para a igreja, que ele ainda não havia estado, ele escreve que o seu grande desejo era ir até Roma para pregar o evangelho. Então Deus já tinha profetizado, essa era a grande vontade de Paulo de ir para a Roma. Sendo assim, nós poderíamos imaginar, bom, a viagem de Paulo vai ser tranquila, né? Deus profetizou, Deus já falou, você vai testemunhar. Paulo queria ir lá para pregar o evangelho e fazer a vontade de Deus. Então Deus vai abençoar essa viagem, né? Vai ser uma maravilha essa viagem. Mas não foi isso que aconteceu. Tem tempestade no caminho. E com este texto nós podemos aprender muitas lições, amados. Muitas lições sobre o que fazer em situações de extrema adversidade. O que fazer em meio às tragédias da vida, quando a gente pensou que ia ser tudo tranquilo e não está sendo nada tranquilo. E o fato é, amados, que a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela não garante para os crentes em Jesus Cristo isenção de sofrimento nessa terra, nessa jornada, né? Nessa peregrinação, rumando à glória celestial, como cantamos hoje, brilho celeste. Deus não, a Bíblia não nos garante, não garante para o crente isenção de sofrimento, mas é nítido em toda a palavra de Deus que ele nunca desampara um filho seu em meio às dificuldades. E inclusive Deus usa as tempestades das nossas vidas para o nosso crescimento. Por isso, amados, é fundamental em nossa jornada, em nossa peregrinação. Aliás, a vida cristã ela foi várias vezes ilustrada como uma viagem, como uma jornada, como uma peregrinação. A obra clássica é O Peregrino, de John Bunyan. E ele lá arrumando o peregrino com várias dificuldades e tal, mas Deus conduzindo ele até as mansões celestiais. Então, é fundamental nesta jornada nós aprendermos a conhecer cada vez mais o Deus soberano das Escrituras e confiar nele, neste Deus que governa tudo, incluindo as tempestades, E nós vamos então estudar, aprender com o exemplo de Paulo, como que ele lidou com essa situação em meio à tempestade. Nós vamos dividir em duas partes a mensagem, hoje nós vamos ficar com até o versículo 20, se o Senhor permitir, ok? Então esse será o nosso assunto hoje. Para começar, vamos buscar o nosso Deus em oração. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos por tua maravilhosa graça em Jesus Cristo. Pai, obrigado pelo tempo precioso que tivemos de ceia e a celebração desse sacrifício pleno e podemos nos reunir hoje como família do Senhor em Cristo Jesus. E obrigado também, Senhor, pelo privilégio que temos agora de ouvirmos a tua voz através da palavra. Eu peço a tua graça, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor use mais uma vez a tua palavra, ó Deus, e aplique ela aos nossos corações, a cada vida que aqui está, Senhor. Tu conhece as individualidades, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades,
as tempestades que enfrentamos. Ó Pai, ajuda-nos a entendermos, a assimilarmos, a entendermos a realidade que nos cerca de forma mais condizente com a Tua palavra. Crendo realmente, Senhor, tendo essa visão das Escrituras, de um Deus que tudo governa. Aprendendo a confiar nas Tuas promessas, ó Pai. Entendendo a razão das tempestades. Tantas vezes também nós somos negligentes e entramos por nossa própria obstinação. Então, Pai, ensina-nos, através deste texto, lições tão preciosas. E, Pai, obrigado por esses registros que foram preservados e podem hoje nos instruir tão ricamente a respeito da Tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que o Werner pode diminuir um pouco a ventilação. Estou sentindo que está meio forte lá o ar. Mas vamos lá então, irmãos. Vamos começar a nossa viagem. Vamos começar o nosso estudo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 27. E vamos observar o início desta viagem. E é bem interessante, Paulo desfruta de bons cuidados, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Escute com fé a palavra de Deus que diz assim. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Então, notem que a viagem, de certa forma, começa bem, né? Começa tranquila. É claro que a situação de Paulo nos últimos anos não é nada boa. Ele continua preso, as circunstâncias são ruins, preso injustamente. Ele está viajando para Roma como prisioneiro. Ele sonhava ir para Roma, mas acho que não imaginava ir como prisioneiro. E ele está indo como um preso. Porém, ainda assim, percebemos o cuidado providencial de Deus sobre a vida de Paulo. Dando confortos em meio ao sofrimento. Paulo está preso, mas notem que ele pode contar nessa viagem com a companhia de amigos crentes. Então ele tem boa companhia. Aristarco, que era o seu ajudante, e Lucas, o médico amado. A narrativa na primeira pessoa do plural aqui volta a acontecer, indicando que Lucas está no barco também. E como é bom ter um bom médico perto. Na verdade, eu mesmo essa semana tive algumas dificuldades, problemas no ouvido, tive uma inflamação terrível, uma dor incrível, depois de uma lavagem mal sucedida, e aí inflamou tudo. E é incrível como a dor nos abate, né? Ela nos deixa vulneráveis. Fiquei de cama alguns dias, e aí troquei de médico, fui em outro médico, e aí ele me receitou lá antibiótico, anti-inflamatório, e eu não estou acostumado a tomar essas coisas todas, e aí eu já fiquei assustado, e aí, será que eu tenho que tomar tudo isso mesmo? Aí eu entrei em contato com um irmão que é médico, e aí ele falou, é isso mesmo, toma, como ele te receitou, a dor vai passar, me tranquilizou, e foi muito bom ouvir isso. Foi muito, eu percebi ali esse cuidado do Senhor providencial, me aliviou, me tranquilizou um pouco. Então agora eu estou seguindo o tratamento com um pouquinho de mais tranquilidade. E notem que, além dessa companhia de Lucas, Paulo também caiu nas graças do centurião chamado Júlio, chefe da guarda que conduzia os presos, e ele tratou Paulo com humanidade, com gentileza. De alguma forma, esse Júlio percebeu que Paulo era confiável. Aquele guarda, aquele soldado, aquele centurião, percebeu que Paulo era diferente dos demais presos.
Percebam, meus irmãos, que Paulo dá um bom testemunho para os incrédulos, de tal forma que ganha o favor deles, pela graça de Deus. E Júlio, então, permite, na primeira parada da viagem em Sidom, que Paulo fosse se encontrar com os irmãos daquela região. E isso é algo extraordinário, porque se um preso fugisse, o soldado responsável responderia com a vida, ele seria morto, responsabilizado pela fuga daquele preso. Então é algo extraordinário o centurião deixar Paulo ir lá e se reunir com os irmãos, mas ele deixa, confiando em Paulo. E Paulo já havia plantado igrejas naquela região, em Sidom, e então ele desfruta agora da comunhão com os irmãos naquele local, e com certeza esta preciosa comunhão fortaleceu muito Paulo, em meio às dificuldades que ele passava. Então, nisso tudo, notem, meus irmãos, podemos perceber que Deus, em sua providência, ele continua cuidando das necessidades de Paulo. Ele proporcionando a companhia com outros crentes na viagem, um bom médico, boa comunhão com os irmãos. Paulo pôde participar de um bom culto para ser reanimado, cantar louvores a Deus. E nisso percebemos, Deus cuidou de Paulo, assim como Ele está cuidando também de você, meu querido irmão e minha querida irmã, em meio às dificuldades que você passa. Em Cristo, Deus não desampara os seus filhos. E devemos tomar um cuidado, pois uma tendência nossa, em meio às dificuldades, em meio às tempestades da vida, é perder de vista este cuidado de Deus nas mínimas coisas, na providência ordinária de Deus. A gente fica buscando o espetacular e esquece as mínimas coisas. Uma boa amizade, uma boa palavra, o convívio, o amor, o calor dos irmãos. Esta providência ordinária, Deus cuida dos seus em meio às dificuldades. Então não devemos perder de vista, olhando para a palavra, que em meio às tempestades, que um Deus bom continua conosco, nos proporcionando certos alívios, certo conforto. Ele não nos dá aprovação maior do que podemos suportar. Não dá. Mas junto vem o escape, como diz 1 Coríntios capítulo 10. Vem o alívio, vem o suprimento das nossas necessidades, vem o conforto. Que coisa boa! O sofrido Paulo pode contar com a amizade verdadeira de crentes piedosos. Que possamos também, amados, nos consolar mutuamente como igreja de Deus, como família de Deus, estarmos atentos para as dificuldades uns dos outros e providenciarmos este suprimento. Deus usa a comunhão para nos fortalecer em meio às dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Amém? Que Deus faça de nós essa igreja que está atenta a isso, aos enfermos também, levando às vezes uma refeição para o irmão que está enfermo. Então, eu percebo isso aqui entre os irmãos, o cuidado, e isso é graça de Deus. Estamos crescendo nisso. Isso é a palavra de Deus agindo em nós e produzindo esse amor de Cristo. Amém? E vamos em frente. A viagem continua. Vamos observar agora que dificuldades à vista. Paulo adverte os marinheiros. Vamos ler a partir do versículo 4. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de
depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, o que aconteceu aqui é que eles seguiram viagem de Sidom e os ventos contrários naquela região começaram a aumentar. Se aproximava o inverno, época que era impossível navegar naquela região. E então, quando eles chegaram numa região chamada Bons Portos, Paulo advertiu a equipe que liderava o barco para não seguir mais, não continuar mais. Inclusive, Paulo era um homem bastante experiente em navegação. Paulo tinha experiência em navegação, ele já tinha passado várias vezes por este local onde eles estão passando, já tinha viajado, já tinha nas suas viagens missionárias, e inclusive ele naufragou 3 vezes. Ele já tinha naufragado 3 vezes, conforme ele conta em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, Paulo diz: 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Então, o experiente Paulo, homem piedoso, homem de Deus, cheio da palavra, deu advertência para aqueles homens: não vão em frente, deu conselhos, alertou eles: não sigam, vamos passar o inverno aqui mesmo. Porém, o texto diz que Júlio dava mais crédito ao piloto do que a Paulo, e eles decidiram entre eles, e a maioria achou melhor não ouvir os conselhos de Paulo, e navegar um pouco mais para achar um porto melhor para invernar. Mas em sua própria obstinação eles vão se dar bem mal. Eles vão se dar bem mal. E percebam, meus irmãos, aqui um detalhe interessante, que nem sempre a maioria está certa. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre. Não devemos ser governados pela opinião da maioria, mas devemos ser governados pela palavra de Deus. Ela deve nortear as nossas vidas. Ela deve nos orientar. Seus princípios, seus ensinos. Ela deve ser o norte. Ela é a nossa única fonte de fé e prática. Porém, os marinheiros do barco de Paulo, que se julgavam muito sabichões, sabiam tudo, muito autoconfiantes, não escutaram os conselhos e a tempestade chegou. E vamos ler então a partir do versículo 13, como que foi a chegada desta tempestade. A palavra diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Até o nome assusta, né? E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao 3º dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então notem que aqueles marinheiros que achavam que estavam no comando do barco,
bem autoconfiantes, de repente não estão mais. O barco está à deriva. Eles não têm mais controle nenhum da situação. Percebam, meus irmãos, como a nossa autoconfiança orgulhosa acaba sutilmente nos conduzindo às tempestades. Ah, sim, a soberba, ela precede a ruína. A nossa autoconfiança, se julgando no controle de tudo, perderam completamente o controle. Eles achavam que estavam no controle. E percebam, amados, que a tormenta foi severa. Eles foram atingidos por um tufão chamado Euroaquilão. Que nome é esse? Furacão Katrina. Furacão Irma chegou. Euroaquilão provavelmente era um termo que os marinheiros utilizavam para definir um forte vento que vinha do nordeste, muito temido naquela região. Então, provavelmente era uma linguagem ali dos marinheiros. Percebemos aqui a precisão de Lucas no registro dos acontecimentos daquela viagem. E assim o barco foi severamente atingido pela violência das águas. Os marinheiros se desfizeram da carga, da armação do navio, técnica utilizada em casos extremos, e ficaram à deriva por alguns dias, debaixo da tempestade, sem conseguirem ver nem sol, nem estrelas, a ponto de dissipar toda a esperança de salvamento. Entraram em desespero diante da situação. E a partir daqui, meus irmãos, nós vamos ver na continuação do texto que Paulo, fortalecido pela presença de Deus, pela confiança nas promessas de Deus, ele toma a frente no controle do navio. Quando ninguém mais sabia o que fazer, o Paulo crente sabia. E ele vai encher de esperança, inclusive, a tripulação do navio, respondendo à tempestade com confiança nas promessas de Deus. Mas essa parte fica para a semana que vem. Ok? Cenas do próximo capítulo. Vamos estudar com mais detalhes essa questão, a confiança de Paulo nas promessas de Deus. Mas vamos finalizar hoje com mais algumas aplicações, até aqui, do que já vimos. Que lições podemos tirar para nós hoje, até esta parte do texto que estudamos? O que o texto pode falar para nós? Em primeiro lugar, eu destaco, amados, que podemos entrar em tempestades quando desprezamos bons conselhos. Desprezamos bons conselhos. Não damos ouvido. Como vimos, Paulo, homem piedoso, cheio da palavra de Deus e muito experiente em navegação, ofereceu bons conselhos para os marinheiros do barco, dizendo que eles não deveriam seguir a viagem naquele momento, mas eles não quiseram escutar. Eles preferiram não ouvir. E preferiram ir em frente, ficar com os conselhos entre eles mesmos, mirabolantes ali, as suas próprias ideias. E foram em frente e colheram, amados, eles colheram as consequências de sua própria obstinação. Por isso, se queremos evitar certas tempestades, e muitas delas podem ser evitadas, muitas. Se queremos evitar certas tempestades, precisamos prestar atenção. Quem são os nossos conselheiros? Quem você está ouvindo? Quem você está escutando mais na sua vida? Quando você precisa de decisões importantes, quem você busca para conselhos? Será que você está preocupado em nortear a sua vida realmente pelos ensinamentos da palavra de Deus? Será que a sua vida está sendo caracterizada em todas as áreas? Será que a sua vida está sendo caracterizada por nortear os princípios da palavra de Deus? Você está estudando ela? Você está se esforçando para isso? Para realmente ser destacado como um homem que busca seguir os princípios das Escrituras sagradas do Senhor Deus, o Senhor Deus soberano. Quem você escuta mais?
Será que você está buscando conselho com pessoas piedosas que levam a Bíblia a sério antes de tomar decisões importantes? E a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes podemos entrar em tempestades ao tomarmos decisões de forma impensada, autoconfiantes, no impulso, sem meditar antes na palavra, orar, esperar em Deus, buscar conselho de pessoas mais experientes que nós. E assim, por exemplo, amados, muitos jovens podem entrar em grandes perigos, quando se deixam levar por uma paixão impulsiva, por certa moça muito atraente, por certo rapaz muito atraente, e eles entram em perigos bem sérios. Se deixam levar, sabe, por aquele impulso, aquela coisa avassaladora, e acabam se envolvendo lá na escola, lá na faculdade, se deixa levar. A opinião da maioria não tem problema, vai em frente. Se entrega a essa paixão. E não fica preocupado em realmente conhecer a pessoa, levar a sério o relacionamento, conhecer bem a pessoa, ele ou ela, buscando orar antes, com muita seriedade, procurando qualidades bíblicas na pessoa, visando o casamento, não namorar por brincadeira. Isso não deve existir na vida do crente. Procurando qualidades bíblicas, saber esperar em Deus. Domínio próprio, buscando conselho de pessoas maduras, ficando atento aos perigos do contato físico antes do casamento, o quanto isso bagunça, o quanto isso confunde tudo. Cara, isso destrói. Você não consegue mais nem pensar direito. O quanto isso é prejudicial. E entramos em tempestades. E não precisava. Não precisava. E é muito comum na nossa juventude nos acharmos bem fortes, fortão, sabichão. Eu já sei muito da Bíblia, cara, eu estou sabendo demais. Para não cairmos em tentação. Nós achamos isso. Por isso não preciso pedir conselho, não preciso pedir ajuda, eu já sei. Eu vou em frente. Por isso, queridos jovens aqui, escutem. Meus queridos jovens. Escutem, eu falo com amor para vocês. Fujam da tempestade que está logo ali. Fujam. Desconfie de si mesmo. Desconfie de si mesmo. Não ouça apenas o seu coração, pois ele é enganoso. Jeremias 17:9 diz isso. Portanto, meu querido jovem, minha querida jovem, medite na palavra. Ore, peça sempre sabedoria a Deus nas decisões e busque ouvir conselho de pessoas piedosas, cheias do Evangelho, pessoas que você percebe o fruto do Espírito nelas, pessoas que levam a sério a Bíblia. Busque ouvir os conselhos de seus pais, dos pastores, de crentes piedosos, antes de tomar decisões, antes de entrar em um relacionamento. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Deus usa a sua igreja também para nos conduzir no caminho seguro da palavra de Deus. Então percebam, meus irmãos, como podemos entrar em tempestades por nossa própria obstinação. Outro exemplo, quanto prejuízo não poderia ser evitado se antes de gastar aquela quantia de forma impensada, de forma impulsiva, de fazer aquele investimento maluco, nós parássemos um pouco antes para orar mais, meditar na palavra, buscar o Senhor em relação a isso, ouvir pessoas mais experientes sobre aquele negócio, ponderar. Esse é o caminho da sabedoria que Deus nos ensina. Quanto prejuízo não poderia ser evitado? E a TV o tempo todo, o consumismo, ele lança isso para você. O que você precisa é ter. Você precisa ter.
Não importa o que você está precisando, suas necessidades, não, você precisa ter. Quanto mais, melhor. E aí você tem que consumir o carro da última linha e aparelhos tecnológicos. Você precisa estar o tempo todo consumindo. Mas isso não é verdade. Quem você está escutando? Quem você está escutando mais? Você está deixando a palavra falar a você? Você está deixando a palavra fazer eco em você? Ensinando quais são as suas reais necessidades, buscando conselho com pessoas mais maduras na fé. Quantas dificuldades no casamento não podem ser evitadas quando casais que passam por conflito, o que é normal, todos os casais passam, não existe casamento perfeito, ok? Então não se preocupe, todo casal tem isso. O problema é quando os casais não param para resolver os problemas à luz da palavra. Não param para tratar essas questões, buscando aconselhamento bíblico, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que a raiz do problema é o nosso egocentrismo. É eu no centro e o resto se dane. E só o Evangelho pode resolver isso, por isso nós precisamos aprender a aplicar o Evangelho ao dia a dia do nosso casamento. Isso dá trabalho. E deve ser investido, devemos investir nisso. Bons livros, bons conselhos, andar com pessoas que levam a sério a palavra de Deus. E aí assim, na criação de filhos também, na disciplina deles, nós não buscamos disciplinar conforme a palavra diz, vamos deixando levar, vai deixando levar. E a tempestade chega. E os conflitos e os relacionamentos se tornam muito mais dolorosos. A hora de tratar é agora. A hora de tratar é agora. Quanto à dor física também não pode ser evitada se ouvirmos mais os conselhos sobre os cuidados com a nossa saúde. Cuidarmos um pouquinho mais com a nossa alimentação. Por isso, amados, prestem atenção. Cuidado com a tempestade. Cuidado com ela. Ela está logo ali. Ela está logo ali. É muito importante você desenvolver, crie o hábito. Se você não tem, crie hoje. Estabeleça hoje o hábito. Seja sério com isso. De realmente parar, antes de tomar decisões importantes, parar para escutar a voz de Deus na palavra. Meditar, ler, orar, buscar aconselhamento bíblico, buscar ajuda. Está na hora de você começar a buscar ajuda. Você tratar as suas dificuldades, não mascarar mais. Tratar isso, sem medo. Caso contrário, podemos entrar em tempestades. Como diz o sábio em Provérbios, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Porém, meu querido irmão e minha querida irmã, se você já entrou na tempestade, deixa eu dar uma palavra de esperança também. Se você já entrou na tempestade por sua própria obstinação, não se desespere. Talvez você já está colhendo. Não se desespere, em Cristo há esperança. Em Cristo há esperança. Há recomeço. Há recomeço. Em Jesus há. Jesus é muito bom em acalmar tempestades. Ele é muito bom nisso. Há recomeço, há esperança. Não está perdido. Não, jamais. Com Ele não. Então, se nós entramos em tempestades por nossos próprios pecados, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Estamos colhendo agora as consequências. Cabe agora, então, o autoexame das nossas vidas. Examinar, parar, ponderar. Confissão de pecados específicos. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Confesse isso. Feche a porta do seu quarto, você sozinho, confesse. Eu reconheço, Senhor. Eu confesso a Ti a minha obstinação, o meu orgulho, a minha autoconfiança. Eu fui atrás da minha própria paixão. Eu confesso, Senhor. Eu confesso, eu percebo isso. Eu confesso a Ti, confesse isso. E aí, então, receba a certeza do perdão. Receba a certeza do perdão em Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. E então volte para o caminho da obediência, que é o caminho da alegria com Deus. O pecado oferece alegria, mas no final ele cobra caro por isso. E era tudo mentira.
Mas Deus oferece uma alegria verdadeira, alegria pura, alegria eterna. A tua destra, delícias, perpetuamente. Não ouça os enganos do pecado. Por mais que ele se torne atraente, ele cobra caro depois por isso. Volte para o caminho da obediência. Volte para o caminho de acertar a sua vida na palavra. Criar os seus filhos. Se você tem dificuldade, busque ajuda. Busque ajuda. Não se deixe levar pelos padrões deste mundo. Busque ajuda. Volte para o caminho da obediência. E a melhor coisa a se fazer, dependendo da situação, é falar com o pastor, falar com a liderança, falar com crentes maduros, desenvolver relacionamentos de prestação de graça, né? E sem medo, sem mascarar, porque em Jesus há sempre graça para crescermos em qualquer situação. Por mais feia que ela possa ser, a graça. Deus não se surpreende com os nossos pecados, humanamente falando. Ele se surpreende mais com a dureza do nosso coração e não recorrer às misericórdias dele. E não recorrer às misericórdias dele. Do jeito que você está, na miséria que você está, vá a ele. Não perca mais tempo. Às vezes a gente fica com aquela sensação, né? Não, eu tenho que pagar um pouquinho. Agora não adianta mais nem orar, não adianta mais nem ler a Bíblia. Agora eu tenho que pagar a pena, eu tenho que me penalizar. Não, mentira, mentira. Volta imediatamente. Corre para o Senhor. Como o filho pródigo, volta correndo. O pai está de braço aberto para receber um pecador arrependido e volta para o caminho da obediência. E faz de tudo, vai lutar por isso. Vale a pena lutar. Lute por sua felicidade. Lute. Firme-se no caminho da santidade. Nossa felicidade em Cristo é melhor do que tudo. E que possamos caminhar como igreja, fortalecendo-nos uns aos outros, amados. Falando a verdade em amor, tendo esse cuidado, para que possamos uns com os outros, cuidado da tempestade, hein? Cuidado da tempestade. Volta para esse caminho de obediência à palavra. Amém? E a segunda lição, amados, que eu gostaria de destacar deste texto, é que todos passam por tempestades. Todos. Como vimos, o apóstolo piedoso Paulo também entrou na mesma tempestade que os marinheiros insensatos entraram. Paulo está no mesmo barco. E isso nos mostra que muitas vezes passamos por sofrimentos e dificuldades neste mundo que não tem nada a ver com a nossa desobediência específica. Nada a ver. Muitas vezes não tem nada a ver com isso. Mas o fato é que neste mundo caído, completamente afetado pelo pecado, debaixo da influência maligna, estamos sujeitos às mais diversas tempestades e elas vêm sobre todos. Planos que se frustram, doenças que chegam, perda de familiares. Colocamos nossa esperança em alguns projetos e eles se quebram. Sabe aquele projeto que você apostou tudo naquilo? Você gastou a sua vida naquilo. E se perdeu, quebrou, o barco ficou à deriva. Perda de emprego, investimentos, tormentas das mais diversas. E Jó é o grande exemplo disso. Homem justo e piedoso que começou a receber uma notícia desastrosa atrás da outra, perda de bens, todos os seus filhos morreram, a sua saúde foi perdida, mas lá no final da tormenta, o que aconteceu com Jó? Nós temos um Jó transformado. Lá no final da tormenta, nós temos um outro Jó. Nós temos um Jó que conhece verdadeiramente o Deus das Escrituras. E ele dá aquela impressionante afirmação no final do seu livro, em Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha a transformação de um Jó, quebrado por Deus. Mas agora ele conhece o Deus com muito mais intensidade. Ele desfruta de uma experiência muito mais profunda com Deus. Deus usa as tempestades, meus irmãos. Por isso é fundamental nós nos firmarmos em Jesus e ensinarmos os nossos corações. Nós precisamos ensinar os nossos corações, lavando a mente no Evangelho, ensinando que o Deus soberano das Escrituras, ele usa as tempestades, ele usa a tormenta, ele usa até mesmo essa tormenta
terrível, Ele usa ela para o nosso crescimento. Ele usa o sofrimento para o bem dos seus filhos que o amam. E o seu propósito principal, a evidência maior de sua graça em nossas vidas, é nos fazer mais semelhantes a Jesus Cristo, conforme nos ensina Romanos capítulo 8, versículo 28 a 29. Como é importante nós ensinarmos isso aos nossos corações, principalmente nesta época, amados, aqui no Brasil, em que nós somos tão influenciados pela perversa teologia da prosperidade. Que lixo é isso! E os púlpitos estão... Cara, é incrível. Que nojo. E multidões, cara, vendo isso. A mídia difundindo isso. Esse lixo que prega que a principal evidência da bênção de Deus na vida do crente é ter uma vida sem problema nenhum. A principal evidência da bênção de Deus na vida do crente é prosperidade material, é saúde perfeita, e se isso não acontece, é falta de fé sua. A culpa é sua, é pecado escondido, mas isso é mentira. É claro que Deus se preocupa em nos dar bênçãos e cuidar com a nossa saúde, devemos orar por isso são coisas muito boas, Deus cuida disso tudo também, mas essa não é a principal evidência de que você desfruta das bênçãos de Deus. A principal evidência é que você está crescendo em Jesus Cristo e dando um testemunho que glorifica a Deus. Você conhece mais o Deus das Escrituras. Como diz o pastor MacArthur, a mensagem clara da Escritura é que os sofrimentos são uma ferramenta nas mãos amorosas do Senhor. Olha o que a tempestade faz. Testam a força de nossa fé. Nos tornam humildes, nos libertam de nossa dependência das coisas mundanas. A gente é tão apegado a esse mundo, cara. É tão doentemente apegado a este mundo. Nos libertam dessas coisas, somos livres em Jesus, nos chamam para a esperança eterna e celestial, revelam o que realmente amamos. Onde está o nosso coração? Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração, aquilo que você mais ama. Nos ensinam a valorizar as bênçãos de Deus, nos ajudam a encorajar aqueles que estão passando por momentos de sofrimento. Percebam, meus irmãos, a pedagogia das tempestades. A pedagogia do sofrimento nas mãos amorosas de um Deus bom. Deus conhece o seu sofrimento. Deus não é alheio à sua dor. E Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. E o nosso exemplo máximo é sempre Jesus Cristo. É para Ele que você deve olhar. Não tire os olhos dele. Ande com Ele. Caminhe com Ele. Olhe para o Rei servo, o Rei sofredor, como vimos hoje. O Rei que morreu, que se entregou por amor. E a morte cruel de Jesus na cruz, a pior tragédia do universo, a pior tragédia, não foi fora dos planos de Deus. Pelo contrário, foi detalhadamente ordenada, determinada pela mão soberana de Deus. Não fugiu nada do controle deste Deus que tudo governa. E Jesus, por amor, Filho de Deus, Ele se lançou no mar furioso da ira de Deus. Ele se lançou naquele mar furioso da ira de Deus por causa dos nossos pecados, para nos salvar completamente, para que o pior sofrimento de todos, que é estar separado de Deus, nós não precisássemos mais passar. Esse a gente não passa mais, se estamos em Jesus, porque Ele já levou tudo embora, através da cruz e através da sua ressurreição, e aquele sofrimento incomparável de Jesus em nosso favor, que humanamente aparentava a derrota, Ele está morto na cruz, é a forma de Deus fazer a igreja triunfar hoje. É exatamente a forma de Deus fazer a igreja crescer e se fortalecer após a sua ressurreição. E assim nós, amados, como discípulos de Jesus, devemos também estar dispostos a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos os passos de Jesus, conscientes de que as momentâneas aflições que enfrentamos nesta terra, elas não estão fora dos planos de Deus. E o Senhor usa as tempestades
para nos fortalecer nele mesmo e fazer a igreja avançar. E consolar outros que vão passar por problemas semelhantes que nós estamos passando hoje. Depois Deus vai nos usar para que nós possamos ser canal de bênção, de consolo para uma vida que vai estar passando por coisas semelhantes que nós passamos hoje. Com certeza isso não é fácil. Esse assunto do sofrimento, ele é doloroso, ele mexe com emoções, ele mexe com tudo que temos e somos. E somos homens e mulheres de pequena fé, mas precisamos ensinar esta verdade aos nossos corações constantemente. Como diz o ditado, mares calmos não fazem um bom marinheiro. As tormentas tornam o marinheiro mais habilidoso, mais preparado. Ou melhor, como diz o apóstolo Pedro, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo quem? O Senhor Deus, o Rei da Glória, Ele está trabalhando em nós, não é a nossa força, é graça dEle, é Deus agindo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, Ele que faz, a obra é dEle, vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar. Precisamos nos agarrar a esta verdade em meio às tempestades. E eu encerro aqui, meus irmãos, com as palavras do grande pregador Spurgeon. E Spurgeon também passou por várias dificuldades na vida, enfrentou depressão, foi um homem tremendamente usado por Deus, mas teve males físicos, teve desânimos, foi atacado, foi acusado, várias situações difíceis, mas muito usado por Deus. E Spurgeon comenta estes versos aqui, dizendo as seguintes palavras: sejam profundas suas convicções, seu amor realce seus desejos sérios, e toda a sua vida deve estar tão bem firmada que todas as rajadas e vento do inferno e as tempestades da terra jamais serão capazes de abalá-lo. Observe como obtemos esta bênção de ser firmado na fé. As palavras do apóstolo nos indicam o sofrer como um instrumento utilizado, depois de ter sofrido por um pouco. Não adianta esperar que seremos bem fundamentados se não nos sobrevier nenhum vento impetuoso. Todos aqueles velhos nós na raiz do carvalho e aqueles estranhos entrelaçamentos nos galhos falam de muitas tempestades que passaram sobre ele e também são indicadores da profundidade na qual as raízes foram forçadas a abrir caminho. Assim o crente é enraizado, forte e firmemente por meio das provações e tempestades da vida. E ele termina com encorajamento: não desanime por causa dos rigorosos ventos de provação. Pelo contrário, receba consolação, crendo que por meio da disciplina severa, Deus está cumprindo em você a bênção descrita neste versículo. Amados, em meio às tempestades, Deus continua sendo bom. Continua sendo bom. E em Cristo, Ele tem planos muito bons para cada um de seus filhos. E o principal deles é nos apresentar perante Ele em amor, santos e irrepreensíveis naquele dia. Que possamos caminhar juntos. Que Deus nos ajude a caminharmos juntos no amor de Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado porque Tu és o Deus que controla as tempestades. Nada foge do Teu controle. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas dificuldades de confiarmos nessas verdades, Pai. Perdoa-nos e ajuda-nos a crescermos nessa confiança e ajuda-nos, ó Deus, a também avaliarmos as nossas vidas, o que precisa ser aprumado, o que precisa ser ajeitado, que possamos, ó Deus, nos alinharmos cada vez mais aos Teus princípios, para desfrutarmos cada vez mais do Teu amor, da Tua presença, Senhor, e de uma vida que Te agrada e Te glorifica em todos os nossos caminhos. E guarda-nos, ó Pai, guarda-nos em meio às dificuldades, que possamos perseverar na fé. Não deixa, Senhor, a nossa fé desfalecer.
Não deixa, Senhor, a nossa ansiedade tomar conta. Guarda-nos no teu bondoso amor, Pai. Ajuda-nos a caminharmos também como igreja perseverante, que persevera na boa doutrina, que persevera, Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Faz a tua obra, Senhor. Traz glória para o teu nome. É assim que oramos e rogamos e confiamos em Jesus. Amém.